Semana de Arte Moderna aconteceu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Música, poesia, pintura, dança, entre outros, foram apresentados durante o período. Apesar de inspirações europeias, a proposta foi explorar a brasilidade e valorizar o território nacional como berço de inspiração cultural. Os artistas se reuniram no Teatro Municipal para apresentar um novo conceito turístico, que mais tarde influenciaria em diversas vertentes. Para as mentes por trás da semana, a data era simbólica pelo anseio de mudança que ele carrega. Representava a urgência dos brasileiros terem uma cultura livre e independente. A influência da Semana de 22 foi objeto de estudo ao longo das décadas, permitindo o debate acerca de inúmeros temas como representatividade, pioneirismo, moda, música, carnaval e inclusão. A proposta de mudança atraiu reações acaloradas. Em meio a apresentações da mostra, o público respondia com vaias, indignações e xingamentos. Mário de Andrade e Oswald de Andrade usavam de seu espaço nos jornais para expor o modernismo e defendê-lo das críticas. Surgiu, então, a ideia de fazer a Semana de Arte Moderna, no suntuoso Teatro Municipal de São Paulo, e no mesmo ano em que a Declaração de Independência completaria 100 anos. O Grupo dos Cinco foi o conjunto de artistas que liderou a Semana de Arte Moderna no Brasil, formado pelas pintoras Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, e pelos escritores Menotti Delpicia, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Oswald de Andrade foi um dos nomes mais relevantes do modernismo brasileiro. Ensaísta, escritor e dramaturgo, era considerado um dos artistas mais polêmicos desse movimento artístico e possuía um temperamento irreverente, irônico e combativo. Mário de Andrade. O escritor brasileiro Mário de Andrade é um dos principais nomes da literatura nacional. Seu primeiro livro de poemas, Pauliceia Desvairada, foi publicado na primeira fase do modernismo. Sua atuação foi muito significativa para a implantação desse movimento artístico no Brasil. Menotti Delpicia. Paulo Menotti Delpicia foi jornalista, poeta, tabelião, advogado, político, cronista, pintor, ensaísta e romancista. Figura muito importante para o modernismo no Brasil. Menotti fez parte do Grupo dos Cinco, sendo um dos importantes ativistas da Semana de Arte Moderna, ao defender a integração da poesia com os tempos modernos. Anita Malfatti, um dos grandes nomes das artes no Brasil. Anita Malfatti foi desenhista, ilustradora, pintora e professora. Foi muito importante para o modernismo e um dos grandes incentivos para a Semana de Arte Moderna. Tarsila do Amaral. A desenhista, pintora e tradutora brasileira Tarsila do Amaral é também considerada uma das principais artistas do modernismo brasileiro. As obras de Tarsila do Amaral permearam as 3 fases do modernismo, denominadas pau-brasil, antropofágica e social. Bom dia, pessoal. Eu sou professora Lenilza Machado dos Santos, sou professora de História da Escola Arthur Mendonça e também estou como gestora adjunta da escola. Tenho formação em licenciatura plena em História e especialização em História do Nordeste. Recebi o convite para falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 e sobre a participação feminina no processo. Temos que lembrar e contextualizar que à época as mulheres elas não eram consideradas cidadãs pela Constituição brasileira, ou seja, elas não tinham direitos civis assegurados. Elas eram colocadas apenas como pessoas do lar que tinham a obrigação de formar família, de gerar filhos, de educar filhos. Isto começa a mudar a partir de exemplos vindo de fora do Brasil. A grande importância da Semana de Arte Moderna de 22 para o nosso país vai ser a consolidação de uma estética cultural para o Brasil, é uma identidade. Ele tem a função de criar uma identidade cultural. A partir do movimento modernista que nasce na Europa e é trazido para o Brasil por uma elite que teve a possibilidade de estudar fora, mas com um foco diferente, que é o foco de criar, de construir uma identidade cultural para o Brasil. Esse é a grande importância da Semana de Arte Moderna de 22.
a participação da mulher ela vai ser preponderante. Nós tivemos poucas representantes, mas essas poucas representantes elas vão consolidar a mulher como um ser pensante, como um ser ativo na sociedade civil brasileira. Entre essas mulheres, a gente vai ter Anita Malfatti, que anos antes, numa exposição, recebeu críticas terríveis de Monteiro Lobato, porque ele era um escritor extremamente arcaico, e vai criticar enormemente uma exposição anterior de Anita Malfatti. Mas fora Anita Malfatti, nós vamos ter Tarsila do Amaral, Zina Aita, Regina Graz, e isso dentro das artes plásticas. Na dança nós tivemos a participação de Ivone Dalmery. Na literatura é onde essa mulher não aparece no primeiro momento. Ela só vai aparecer depois. A mulher, ela tinha a função de procriar, então não se podia nem ouvir falar em métodos contraceptivos, porque ela estava obrigada a gerar filhos. Então, quando essas intelectuais, elas começam a pensar de forma diferente e a querer se impor, elas passam a ser mal vistas e mal pensadas pela sociedade da época. A grande consequência da Semana de Arte Moderna de 22, quando ela cria essa identidade cultural, vai ser a valorização, construção daquilo que a gente chama de multiculturalidade brasileira. Então vai haver essa valorização regional em todas as áreas, não apenas na cultura, na ciência, na identificação dos chamados biomas brasileiros, por exemplo, é quando surgem figuras como Josué de Castro. Em termos culturais, cada região ela passa a reconhecer a sua identidade própria. Aqui em Pernambuco surge o movimento armorial brasileiro, encabeçado pela figura de Ariano Suassunda. Ele começa a valorizar a cultura pernambucana, a identidade do sertanejo, a valorização, seja nos aspectos fonéticos, da forma de se falar, da forma de se escrever, até nos aspectos culturais artísticos, como a valorização, por exemplo, da xilografura, surgindo isso como uma identidade cultural brasileira que vai se replicar na música com Luiz Gonzaga, na literatura com Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Bandeira, outros artistas. Isso vai se expandir para o Nordeste de forma geral, criando a identidade do nordestino como uma figura de destaque na cultura, na literatura, na música, na pintura, nas artes de maneira geral, no cenário brasileiro. Com a participação feminina, os direitos das mulheres vieram 10 anos depois. Com um papel meramente restringido a ser bela, recatada e do lar, quem imaginaria participar de um movimento artístico que impactaria não somente em esferas culturais, como também políticas? Foram poucas que tiveram não somente a audácia, mas uma condição social e econômica para tal. No Brasil, o modernismo iluminou a urbanização e industrialização das metrópoles, estabeleceu tentáculos em outros pontos geográficos do país-nação, incentivou o experimentalismo e outra consciência na forma de digerir e fazer cultura. Professora Raquel, no nosso trabalho. Oi, amor. Essa aqui é? Tá filmando? Oi, galera. Oi, gente, eu não tenho jeito. Lenilza também. Ai, estavam atravessando a rua e o carro parou para esses 3 donzelos passar. Isso vai pro pós-crédito, sim, meus amores. Presta atenção pra não explicar de novo. Vocês ficam na frente e as meninas atrás. Quando eu falar saiam, vocês... Gente, o prefeito! Oi, minha gente! Muito obrigado por terem assistido. Eu preciso de 6,5 pontos para passar. Repense aí. Prefeito, obrigado por aparecer. O senhor não vai ver provavelmente, mas muito obrigado. Obrigado, pessoal da GREC que deve estar aí vendo. Obrigado, Lenilza, pela participação. Falta poucos minutos para começar. E a gente tá chorando. Olha o outro aqui chorando. Oh, meu Deus do céu. Esse nem é do trabalho, nem é do grupo. Vai pagar.
Cadê o outro? Trabalhem mesmo. Olha pra cá, Gabriel.